1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14 e 15, que diz o seguinte: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. E evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. É apenas esses 2 versículos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu queria pedir a bênção do Senhor sobre esta palavra. E eu sei que quando essa palavra ela é semeada, inspirada pelo Espírito Santo do Senhor, por intermédio do Teu Espírito, esta palavra ela não cai em terra que não produz nada, mas cai em terra que produz frutos. E peço, ó Deus, em nome de Jesus, que seja assim, que os meus corações possam estar abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja, e que nós todos possamos ser edificados para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Queridos, essa carta de Paulo aos Tessalonicenses é uma carta em que fala exatamente da vida da igreja, né? E Paulo, ele inicia a carta de Tessalonicenses falando das qualidades que essa igreja tinha. Essa igreja ela tinha uma fé operosa, uma igreja que andava em amor, ela andava com perseverança por conta das tribulações daquela época, e também o seu testemunho que era bastante edificante para todos os cristãos e para toda aquela região de Tessalônica naquele momento. As pessoas viam Jesus Cristo, a vida de Deus na vida desses cristãos. E isso fez com que a palavra de Deus pudesse prosperar por meio dela. A Bíblia fala que, segundo Paulo, dizendo para os próprios esses irmãos de Tessalônica, que essa igreja estava alegrando os corações e impactando pessoas de toda a Macedônia. Então era algo tremendo que essa igreja estava realizando através dos olhos de Paulo. E Paulo, neste capítulo, ele apresenta, nesse texto, ele apresenta algumas indagações a respeito da igreja. E o que nós lemos aqui no capítulo de número 5, queridos, ele vai falar a respeito de relacionamentos, né, entre os irmãos. Aliás, o relacionamento na igreja, né, os relacionamentos saudáveis dentro da igreja. Então, o título da minha mensagem esta manhã é Cultivando Relacionamentos Saudáveis na Igreja. Tá? E é uma coisa que é necessário, né, para que a igreja possa estar bem, e para que ela possa ser edificada, para que haja edificação, para que haja crescimento, e acima de tudo o nome do Senhor seja glorificado. Então, meus irmãos, se nós olharmos aqui, do versículo 12 até o versículo 28, nós podemos ver que Paulo, ele relata aqui uns relacionamentos que devem ter, que fala de relacionamentos entre irmãos e a sua liderança. Ele fala da relação entre os irmãos com o próprio Deus, da liderança com os irmãos e também da relação dos irmãos entre si. E eu queria argumentar algumas questões a respeito desse último item, né, que é a relação entre os irmãos, entre nós irmãos, que somos irmãos em Cristo Jesus. Como se trata essa relação em que alegra o coração de Deus. Então, meus irmãos, eu fico observando aqui, esses 2 versículos que nós lemos, nós podemos entender que Paulo está querendo induzir a igreja, que a relação entre os irmãos devem ser tratadas com amor, com sabedoria e com verdade, né? Então, meus irmãos,
eu vejo que é importante nós relatarmos isso, porque relacionamento, irmãos, é algo muito complicado, né? Quando a gente começa a se relacionar com as pessoas, na medida que nós nos aprofundamos nesse relacionamento, a gente começa a conhecer uns aos outros, aí a gente começa a ver os defeitos uns dos outros, e isso pode trazer o quê? Problema. Né? Porque quando nós começamos um relacionamento de amizade, de irmandade, sempre é um mar de rosas. Né? A gente sempre começa a ver coisas boas. Mas à medida que essa amizade vai trazendo o quê? Mais intimidade, isso vai trazendo o quê? Problema. Uns começam a ver os defeitos uns dos outros, né? Uns começam a perceber situações que precisa ser mudado. Então, os relacionamentos são assim, né? Não só apenas na igreja, mas em todos os lugares que nós frequentamos. Mas eu quero dizer aqui, a relação esta manhã conosco aqui como igreja. Então, Paulo destaca algumas atitudes que devemos ter uns com os outros. Eu queria ater aqui algumas atitudes que o próprio apóstolo fala em relação a esses versículos. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala em respeito dessa relação mútua que nós devemos ter uns com os outros, é que os insubmissos devem ser admoestados. Essa é a primeira coisa que Paulo fala, né, para esta igreja e fala para nós também, que os insubmissos devem ser admoestados. Meus irmãos, eu acho interessante que nós relatamos as qualidades, né, desta igreja. Falamos aqui, Paulo aborda aqui que essa igreja tinha uma fé operosa, ela era uma igreja perseverante, uma igreja que tinha amor, mas tinham pessoas também, as pessoas que não eram submissas, aqueles insubmissos, aquelas pessoas rebeldes. Se nós olharmos para a carta e olharmos direitinho nas entrelinhas da carta, de toda essa carta, nós podemos ver que Paulo, ele passou por algumas situações em relação a esta igreja. Então, ele orientou, né, os obreiros da igreja a admoestar essas pessoas que são insubmissas. Eu quero que vocês entendam qual que era a insubmissão desta igreja. A insubmissão dessa igreja era a relação à doutrina que Paulo pregava para os gentios. Isso aí não existia apenas na igreja de Tessalônica, mas toda a região em que Paulo, né, acompanhava as igrejas. Nós podemos perceber que havia sempre discórdia, sempre havia discordância naquilo que era a doutrina dos apóstolos. Aquilo que o Espírito Santo colocava no coração deles para pregar a palavra de Deus. Então, existia perseguição dos judeus, existia uma perseguição de outras pessoas que faziam parte de outras religiões. Né? Então, sempre houve essa luta, como nos dias de hoje. Né? Hoje nós podemos até perceber que na igreja própria de Jesus, existem várias pessoas com mente diferente. Né? Hoje, a própria igreja tem isso, pessoas que concordam e não concordam com algumas coisas, com algumas questões. Mas o fato é que todos os insubmissos devem ser admoestados. Eu acho interessante qual foi a posição de Paulo em relação a esta igreja. Vamos colocar em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, eu queria que nós pudéssemos ler aqui. Por favor. 2 Tessalonicenses 3, 6. Olha o que diz. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desornadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Então, queridos, o que Paulo está falando aqui? Pula lá para o versículo 11 também. 3:11, 2 Tessalonicenses 3:11. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desornadamente,
não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Essas pessoas, queridos, Paulo está dizendo o seguinte: se afastem delas. Não é porque nós... não é que Paulo está querendo que essas pessoas sejam punidas, mas porque essas pessoas são perigosas, no aspecto de levar todos nós a cairmos junto com elas. Essa é a questão. Paulo está falando porque essas pessoas, ela pode se tornar pedra de tropeço para as demais pessoas. Essa é que é a questão, essa que é a questão que Paulo está pedindo para que essa igreja possa vigiar. Então, meus irmãos, isso é algo que acontece nos dias de hoje, né? Paulo orienta os cristãos a não andarem em comunhão com esses insubmissos. Então, é algo que é perigoso e acontece, meus irmãos. Eu mesmo, particularmente, eu olhando, estudando essa palavra, essa mensagem, eu já vi pessoas sendo desviadas. Eu já vi casamentos sendo destruídos por conta disso. Eu já vi um casamento ser destruído por conta de bebida. Um irmão dele, que era acostumado a beber, e disse assim apenas para ele: uai, qual que é o problema da bebida? Nós podemos beber um vinho. O problema é que essa pessoa que ele convidou a beber o vinho, ela viciou no vinho. E ela perdeu o casamento por causa do vinho. Você está vendo esses detalhes? Então, essas pequenas coisas fazem com que as pessoas caem, meus irmãos. As pessoas são destruídas. Eu já vi bebida destruir, afastar pessoas da presença de Deus. Aquelas pessoas que praticam um pecado sem temor, se você começa a andar com ela, é perigosíssimo você achar que aquele pecado na vida dela é normal, e você começa a praticar também esse pecado. Essa situação que Paulo está indagando aqui, meus irmãos. E isso é muito perigoso. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós precisamos estudar as pessoas, mas estudar pelo fato de que, para que nós não venhamos cair, mas acima de tudo que nós possamos também ajudar essas pessoas insubmissas, a se voltarem para Deus e orientar essas pessoas. Então, queridos, toda pessoa que está em desordem precisa ser admoestada. Amém? Então, guarde isso no seu coração. Toda pessoa que está em desordem precisa ser admoestada. Coloca para mim, por favor, Provérbios 27:6. Provérbios 27:6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos do que odeiam são enganosos. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos do quem odeia são enganosos. Meus irmãos, pessoa que está em desordem precisa ser admoestada. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: isso é sinal de amor, de cuidado. Se a pessoa não compreender a sua admoestação, não tem problema. O importante é que você está cumprindo a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para todos nós. É o que Paulo está induzindo aqui. Na própria palavra que Paulo fala para os Tessalonicenses, ele diz algo tremendo, queridos. Ele diz que ele não está falando o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, para agradar homem algum. Ele está dizendo para agradar a Deus, aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, Paulo sempre foi essa pessoa. E que nós sejamos esses imitadores de Paulo. Que nós venhamos, sim, ter essa missão de ajudar uns aos outros a nos tornar pessoas melhores. Então, não deixem de admoestar os insubmissos. Amém?
2 Coríntios, para nós terminarmos este ponto, capítulo 6, verso 14 e 15. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Essa luz aqui me atrapalha. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Então, meus irmãos, não há nenhuma unidade. Não há nenhuma junção. Então, queridos, em nome de Jesus, que nós possamos aprender a admoestar aqueles que precisam ser admoestados, os insubmissos. A segunda coisa que Paulo está dizendo aqui no texto, está tudo relacionado no versículo 14. Os desanimados devem ser consolados. Tá? 2 Tessalonicenses, ou 1 Tessalonicenses 5, né, que nós lemos aqui, versículo 14. Vamos ler novamente. Exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados. Então, os desanimados devem ser consolados, irmãos. Há irmãos que se enfraquecem com as provas da vida. Isso é fato. Existem irmãos que se enfraquecem na vida, na igreja, no trabalho, e elas precisam ser consolados. Porque elas perdem a alegria, o ânimo, o entusiasmo em tudo. E nós, como irmãos, como membros de um mesmo corpo, que nós nos intitulamos este ano, que nós devemos ser uns aos outros, nós precisamos ser aqueles consoladores. O apóstolo Paulo nos ensina aqui que nós devemos apoiar uns aos outros. Que nós não podemos abandonar e nem esquecer aqueles que estão abatidos. E geralmente aqueles que estão abatidos, meus irmãos, eles somem. Eles não participam dos cultos. Eles não participam dos grupos de vida. Eles começam, né, a se privar. Eles recuam e nós precisamos estar atentos. Eu quero dizer bem claro para vocês. Essa questão aqui, como eu quero iniciar aqui, essa mensagem não é de um líder para a igreja, mas é de todos nós. Essas são as atitudes dos irmãos para com os outros. Então, meus irmãos, se você percebe que seu irmão está triste, seu irmão está desanimado, acuado, por conta das lutas da vida, você precisa procurar esse irmão, para consolar esse irmão, para reanimar esse irmão. Jesus Cristo sempre foi o mestre daqueles seus discípulos, para reanimá-los sempre. O que guarda muito meu coração, as palavras de Jesus, está lá em João 14. Não se turbe o vosso coração. Porque Jesus ali estava de partida. Mas ele disse assim, ele consolando aquele povo, dizendo, olha, eu estarei convosco. Eu estou indo, mas porque eu estou indo preparar um novo lugar para vocês, uma nova morada. Mas eu estarei convosco todos os dias, sempre. Então Jesus sempre mostrando. Então nós como igreja, meus irmãos, nós precisamos estimular os irmãos. Estimular uns aos outros. Abençoar uns aos outros. Eu não sei se vocês se lembram, mas na carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo estava sozinho, pronto para morrer, convicto da sua missão, sozinho ali, abandonado, preso. Ele ficou com saudade de um irmão. Ele ficou com saudade. A palavra de Deus fala que ele pediu até uma capa para que seu irmão pudesse estar com ele. Meus irmãos, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que os irmãos estejam só. A Bíblia nos orienta que nós precisamos estar juntos uns dos outros. Eu sei que tem hora que fica muito difícil. Sim, fica difícil. Mas você foi escolhido por Deus
para consolar o seu irmão que está numa situação muito difícil na vida dele. Eclesiastes 4:10. Eclesiastes 4:10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Meus irmãos, você vê o tanto que é importante a companhia de seu irmão. Então, meus irmãos, existem aqueles que infelizmente caem, desistem, porque foram simplesmente esquecidos. A Bíblia nos orienta que nós não devemos nos esquecer, porque Jesus nunca esqueceu, Deus nunca esqueceu de nós. Amém? Então, amados, vamos aprender o que Paulo está nos direcionando aqui. Nós precisamos mudar os nossos olhos. Nós precisamos mudar os nossos corações. Nós vamos sim tratar sempre pessoas que estão desanimadas ao nosso redor. E precisamos nos posicionar para que a igreja possa ser edificada e o nome de Deus ser glorificado. Terceiro, versículo 14, continua: os fracos devem ser amparados. O que mais tem aqui são pessoas fracas, meus irmãos. A igreja do Senhor não existe nenhum super-herói. Muito pelo contrário, aqui é uma comunidade de pessoas doentes. Aqui é como se fosse um hospital. E todos nós somos carecedores da graça e da misericórdia do Senhor. Se você olhar para mim, eu sou uma pessoa que tenho muitos defeitos e também muitas fraquezas. E eu olho para vocês aqui, eu também consigo observar que alguns de vocês também têm esses problemas. Então, meus irmãos, a igreja é isso. E existem na igreja algumas pessoas fracas espiritualmente, viu? Essa palavra que Paulo está dizendo aqui, no grego, asteneia significa doente, sem forças e fraco. Essa palavra refere-se, meus irmãos, àquelas pessoas que nessa igreja estava passando por um problema muito sério por conta da sua fraqueza, impureza sexual. Essas pessoas estavam caindo não só apenas na impureza sexual, mas também caindo nas garras do legalismo e perdendo a alegria da sua liberdade em Cristo. Porque existem pessoas aqui, as pessoas fracas, elas até hoje não entenderam o evangelho de Cristo. Porque elas são escravas do pecado. Mas em Cristo Jesus nós somos libertos do pecado. E nós precisamos o quê? Amparar essas pessoas que são fracas. Então Paulo está direcionando aqui, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 3, o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, irmãos, a vossa santificação. Então Paulo aqui está nos orientando à forma que nós devemos o quê? Amparar uns aos outros. Então vou repetir: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então essas pessoas estavam passando por quê? Por esse problema. Problema da dificuldade, da impureza sexual. E que é muito comum passarmos por isso. É muito comum o ser humano passar, tanto o macho quanto a fêmea. Passam por essas impurezas. Mas Paulo, ele está amparando essas pessoas para que elas possam o quê? Serem transformadas. Serem encorajadas a passar dessa situação para outra. Então, ele diz também lá no versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra,
não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes, vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Meus irmãos, o problema da igreja em Tessalônica, eu imagino que é o problema de muitas igrejas, é essa questão do quê? Da impureza sexual. E das outras questões também, legalismo. Mas Paulo admoesta, ele pede para que todos nós possamos amparar essas pessoas, encorajando essas pessoas a voltarem para Deus, a buscarem a força que vem do Espírito Santo, para que elas possam se tornar livres desse mal que ela está sendo o quê? Escrava. Vocês estão me entendendo? Amém? Então é exatamente o que Paulo faz, meus irmãos. E é interessante que é o seguinte, nós caímos nisso, viu? É muito comum cairmos nisso. Aqui eu estou falando essas palavras até para mim. Nós caímos. Nós não somos super-heróis. Aqui não tem ninguém como Jesus. E nós precisamos aprender a nos identificar. Então nós precisamos uns dos outros, meus irmãos. Talvez aquilo que eu sou forte, eu posso ajudar o meu irmão que é fraco naquilo que eu sou forte. E o contrário também. Então, meus irmãos, nós precisamos ser amparados. Nós precisamos ser essa igreja que expressa o amor de Deus uns para com os outros. Vamos abrir Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17. Como o ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Bacana isso, né? Então, irmãos, vamos amparar uns aos outros. Vamos ser amigos. Vamos ser uns aos outros. Nós precisamos entender que nós não podemos viver com regras e normas. Nós precisamos viver em liberdade, em Cristo e com Cristo. Amém? Quarto, Paulo também nos direciona aqui que todos devem ser tratados com longanimidade. Longanimidade. Longanimidade é a paciência sendo a atitude mais presente em nossas vidas. Alguns estudiosos falam que a paciência é a rainha das virtudes. Meus irmãos, é algo que tem que tocar os nossos corações, irmão. Porque a gente, na medida que nós nos relacionamos com as pessoas, a primeira coisa que, quando nós identificamos o defeito delas, a gente perde a paciência com elas, porque a gente fala 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Aí você perde a paciência e sai de perto dela. E não foi assim que Jesus nos ensina. A Bíblia fala que nós precisamos ter moderação. Eu quero que vocês entendam, meus irmãos, não é apenas o talento que fortalece a comunidade. Não só apenas o talento, mas o que fortalece a nossa unidade aqui, a nossa comunhão, a nossa comunidade, é possuir os dons do Espírito Santo. É termos os dons do Espírito. E a paciência é um dom do Espírito. O que adianta vir aqui dizer para vocês palavras sábias, palavras, nossa, pô, essa palavra me alimentou, hein, pastor? Nossa,
Essa palavra me alimentou. Queridos, o que adianta você ser alimentado e você não viver aquilo que você recebeu? Porque o dom do Espírito Santo não está vivo no seu coração. O que adianta você ter conhecimento e não ter paciência, ter amor? Isso não é evangelho. Então o apóstolo Paulo, ele direciona aqui toda essa igreja. Uma igreja que tinha fé operosa. Uma igreja que perseverava na doutrina. Ela precisava crescer na longanimidade. No seu trato com as pessoas, sendo longânimos. A Bíblia nos fala muitos versículos em relação a essas questões. Mas eu não vou me ater com elas, não. Mas eu quero que vocês possam serem constrangidos esta manhã a buscar todos os dias esse dom, esses dons, os dons do Espírito, que é o amor. Para todos nós da igreja. Então, meus irmãos, lá em livro de Romanos fala como nós devemos tratar os fracos da fé. Lá em Provérbios também nos ensinam a como ter paciência. Gálatas, Efésios, 1 Coríntios. E se cita muito isso na Bíblia, é porque isso é um grande problema para todos nós. Porque, de fato, muitas vezes a gente não tem paciência nem com a gente. Você reparou que você luta contra a sua fraqueza? Aí você perde a paciência com você mesmo, você larga a mão e fala, vou viver desse jeito mesmo? Nem com você tem paciência às vezes. Você está rindo, né? Mas é verdade, irmãos. Então, queridos, é algo que precisa constranger todos nós. E nós devemos tomar muito cuidado com a presunção. Então a igreja foi chamada para exercitar a paciência, que vai além. Nós precisamos aprender a oferecer a outra face. Nós precisamos aprender o que é andar a segunda milha. E nós precisamos aprender a abençoar até mesmo que nos maldizem. Isso é uma paciência que glorifica a Deus. Essa é a paciência que Jesus quer que nós possamos ter. Aquela paciência que ele teve com Pedro. Ele não desistiu de Pedro. Mesmo depois de ressuscitado. E falou, Pedro, tu me amas? Ali foi o momento em que ele estava o quê, irmãos? Tratando Pedro, e ele teve muita paciência com Pedro. Em nome de Jesus, irmãos, que nós sejamos uma congregação de pessoas pacientes. Tenha paciência comigo, viu, Julião? Viu? Tenha paciência. Amém. E por fim, não se deve pagar mal com mal. Versículo 15. (5:15) Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Não, é o penúltimo, perdão. Quinto tem mais 2 itens aqui. Meus irmãos, o que eu acho interessante aqui, que Paulo, ao cuidar dessa igreja, se você ir lá no livro de Atos, você vai perceber que Paulo, ele sofreu muitos danos em Tessalônica. Ele foi muito perseguido. Mas eu acho engraçado, eu acho tremendo o que esse homem nos ensina, que ele jamais deixou que as pessoas interferissem na sua maneira de agir, nos seus sentimentos e nas suas motivações. Se você estudar o livro de Atos, você vai ver que
Paulo ele foi escorraçado em Tessalônica. Mas ele não pagou o mal com o mal. Ele tinha uma identidade em Cristo. E a sua identidade em Cristo, ela jamais foi abalada por ele sofrer vários danos no seu ministério, na caminhada do seu ministério. E todos nós aqui, meus irmãos, sendo cristãos, vocês podem ter certeza, nós sempre vamos lidar com essas situações de sermos mal interpretados, de sermos enganados, de sermos traídos. Isso acontece. Isso pode acontecer de nós sermos apedrejados. Pode acontecer daquele que hoje está batendo nas suas costas e amanhã ele está te apunhalando. Mas isso não pode quebrar a sua identidade em Cristo Jesus. Foi exatamente o que Paulo nos ensina aqui. A Bíblia nos ensina que não podemos retaliar quando somos feridos. 1 Coríntios 6, 7. 1 Coríntios 6, 7. O só existir entre vós demandas. Já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Demandas, problemas, intrigas, divisão. Então, queridos, jamais pague o mal por mal. A Bíblia nos mostra que aqueles que foram objetos da graça de Deus precisam ser canais dessa graça na vida de outras pessoas. Se nós temos dificuldade de sermos essas pessoas, nós não compreendemos o que é a graça. Jesus Cristo morreu sendo o quê? Nossos inimigos. O nosso inimigo. Nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia fala que nós éramos inimigos. E que todos nós estávamos o quê? Desprovidos da graça. Condenados. Então, meus irmãos, o que Paulo quer dizer para todos nós que nós devemos retribuir o bem com o mal. Coloca aí, por favor, na projeção. Retribuir o bem com o mal é do diabo. Retribuir o bem com o bem é humano. Retribuir o mal com o bem é ser cristão. Vocês podem ler junto comigo? Vamos ler todos juntos? Retribuir. É o que Paulo está dizendo aqui. E a Bíblia nos chama que nós devemos imitar o nosso Pai Celestial. E é por isso que a Bíblia também nos direciona que nós devemos buscar a transformação todos os dias. Todos os dias. Lá em livro de Mateus nos ensina. No livro de Lucas também nos ensina. Então, meus irmãos, o quanto é importante aprendermos a viver a forma digna de um cristão. Dói. Sofremos danos, mas glorificamos o nosso Senhor. Sofrer dano dói. Muitas vezes levamos prejuízos, mas faz parte. Essa é a nossa identidade. E por fim, a prática do bem deve ser exercida
não só apenas na igreja, mas fora dela também. Apóstolo Paulo diz que precisamos seguir o bem entre vós e com todos. Meus irmãos, isso é ato de misericórdia, viu? Ato de misericórdia. A Bíblia fala que a palavra misericórdia, compaixão, piedade, ela é escrita em torno de 150 vezes na Bíblia. E se isso é dito na Bíblia, é porque nós precisamos viver o bem, sendo nós pessoas más. Porque se nós fôssemos bonzinhos, a palavra não precisava falar isso. Misericórdia, misericórdia. Mas nós precisamos ter o ato de misericórdia. Queridos, e o mundo ele é muito mau. As pessoas lá fora não têm misericórdia. E a igreja de Jesus foi chamada para ser misericordiosa. Não só apenas aqui, mas lá fora também. Então tenha misericórdia uns para com os outros. Você vai levar paulada? Vai. Mas seja misericordioso. Nós precisamos ser o quê? Ser benfeitores. Nós precisamos aprender a dar o bom testemunho na igreja. Eu não sei com quem que eu estava conversando por esses dias, essa semana, não lembro. Essa semana, estava conversando com uma pessoa. Aí ele falou assim, rapaz, eu estou precisando aprender mais e mais a Bíblia. Foi bacana, cara, eu também. Todos nós, né, precisamos. Eu perguntei para ele, cara, para que você quer conhecer a Bíblia? Ah, para conhecer. Eu falei, está errado então sua motivação. Você precisa conhecer a Bíblia para ser transformado. Para as pessoas poderem ver Jesus Cristo na sua vida. O que adianta você ter conteúdo e não ter atitudes que edificam a glória de Deus? Não adianta. Não estou descartando aqui o conhecimento, porque a Bíblia fala que nós pecamos porque nós não conhecemos a palavra. Mas o problema não é só conhecer. Nós precisamos conhecer e praticar. E nesse mundo afora, eles olham muito mais nos dias de hoje a nossa prática, muito mais a nossa prática do que o nosso conhecimento. Amém? Então são essas atitudes que Paulo nos direciona a termos na igreja, em se tratando da nossa irmandade uns com os outros. E eu queria, em nome de Jesus, que nós pudéssemos viver essa verdade. Mas para isso, nós precisamos o quê? Buscar em Deus essa direção, essa força, essa graça e essa transformação em nossos corações. Amém?